Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, bem-vindix, todo mundo. Você tá aí, beleza, tá? Que bom que você tá aqui. Se você não tá vendo minhas mãozinhas aqui na câmera, se você não tá vendo o vídeo, até no Spotify tem vídeo, tá? Mas se você quiser ver no YouTube, a gente tá lá também. Se você quer só ouvir, tem em tudo quanto é canto, tá bom? O Cubicast está em todo lugar. Eu sou o João Brito, seu host favorito. Olha só meu cenário, como é que tá bonitinho aqui, ó. Eu me preparei hoje, gente. Parece, né, que eu me preparei. Mas tudo isso aqui acontece nos últimos 5 minutos antes de começar. A gente tá percebendo que minha voz tá meio baqueada. Não que fosse lá essas graças antes, mas eu tô ficando meio gripado. E você também deve estar percebendo, João, o que aconteceu? O episódio faltou. Porque, de novo, eu tava hospitalizado. Qual que é o objetivo desse ano? Não ficar hospitalizado de novo. Mas a última vez eu coloquei umas peças extras, né? Eu ia fazer uma piadinha aqui e vamos ver se vai rolar, né? Coloquei um ferro atrás, lá ele, não sei, mas agora tirei a vesícula, tá bom? Então, no balanço aqui, colocou uma peça, tirou uma peça, zerei 2020, só 2026 agora. Conversei com o plano de saúde, eles falaram, ó, João, só prejuízo você deu. Beleza? Então, pessoal, quero te dizer, tá? Eu já falei isso outra vez, aqui tem tudo a ver com TI. Só vai no médico, só faz essas coisas quem faz exame. Eu tava de boas. Fiz um exame, o médico falou, sua vesícula tá zoada, vai ter que tirar. Se eu não tivesse feito o exame, não tinha que ter tirado. É a dica que eu deixo, não faz exame, não faz. Médico é uma máfia. Vocês médicos, a gente tá sabendo, tá bom? Mas não é sobre isso que é esse podcast, né? Esse podcast é patrocinado e mantido pela GetUp. Olha só que bonitinho que tá o logo. As cores não tem nada a ver com a marca. Eu sei, mas é as corzinhas de TI. Corzinha de TI tem que pôr esse neon. Todo mundo tem que pôr, eu tenho que pôr também. Eu posso ser criativo e usar outra cor? Posso. Eu sou? Não. Então eu vou usar essa. Se você não conhece a GetUp, eu não sei como isso pode acontecer. Me ajude a responder. Nos comentários. Vocês não andam comentando, mas comentem. Você que não conhecia a GetUp. Como é possível isso? Esse podcast existe há 7 anos. 7 anos, 176 episódios, e tem gente que trabalha com Kubernetes todo santo dia e não conhecia a gente. A gente só faz isso. A gente joga no mesmo jogo, pessoal. Como que vocês não me conhecem? É isso. Eu não sou o Cazé. Tá tudo bem. Eu não sou o maldito do Defante que acabou com o meu SEO. Eu não sou ele. Tá tudo bem. Mas a gente trabalha com Kubernetes, todo mundo junto aqui, tá? Então, a culpa é sua que tá ouvindo aqui, conhece que você não compartilha com as outras pessoas. Para agora, curte onde é que você esteja e manda para uma pessoa. Manda para uma pessoa esse vídeo. Nós vamos esperar. Editor, coloca um cronômetrozinho aqui, ó. 5 segundinhos para rolar. A gente vai esperar. É 5 segundos, é só o que precisa. Clica aí, copia o link, manda para alguém. Nós vamos esperar 5 segundos. É tempo pra caramba. Vou olhar no relógio. A conta assim, ó. 1, 1000, 2, 1000, 3, 1000, 4, 1000, 5 segundos. Mandou? Beleza. Vou seguir agora. Tá? Porque o assunto é importante. Eu fiz uma enquete no LinkedIn do que vocês queriam ouvir mais aqui. E não é sobre Naruto. Eu vim com a minha camisetinha do Naruto aqui, ó. Ai, anime. O João Vicente falou, ai, quem lê revistinha de anime é coisa de criança. João, cala sua boca. Seu programa não importa, tá bom? Essa é a verdade, tá? E pra comemorar, eu chamei uma pessoa que gosta de anime também. E que gosta de Kubernetes. O que mais essa pessoa precisa? Felipe Rocha, por favor, adentre e explica pra todo mundo quem é você e qual anime que você gosta. Acho que o anime fala por si só, não é isso? E é isso. A gente tem essa comunalidade, né, entre nós dois. A gente gosta de um mesmo gênero de entretenimento. Boa. Desculpa, eu sou super nervoso. Não tem porquê, Felipe. Nós estamos aqui por você. É isso. Que isso, cara? Nossa, tá louco. Enfim, primeiramente, obrigado por estar aqui. Meu nome é Felipe, né? Agradeço aí o convite, é super legal. Acho que é a segunda vez que eu apareço no Cubicast, então, pô, quer dizer que a primeira, pelo menos, teve alguma coisa pra contribuir. E aí, né, tô aí, bacana demais. Obrigado aí pela confiança e tal. Meu nome é Felipe, pra quem não me conhece, eu sou engenheiro de sistemas, ou Platform Engineer, ou
DevOps ou whatever as pessoas quiserem chamar. A descrição do cargo praticamente para mim não interessa, desde que você tenha, né, dentro de você a ideia do DevOps, que é remover os silos, a proposta da plataforma, que é fazer as coisas andarem de uma forma fluida, de forma automatizada, tirar o toil, reduzir o atrito no ciclo de vida de produto, né, e tal, para o desenvolvedor interno também. E a cabeça de engenheiro, né, que é pensar de forma sistêmica, identificar partes e contribuir de uma forma que gera valor de maneira criativa, né, que é da onde a engenharia veio, inclusive, as pessoas estão esquecendo disso, achando que é só repetição e tal. Não é bem assim, não é matemática só também, tem matemática também, mas enfim. Então acho que é meio isso. Assim. Atualmente eu trabalho numa empresa de consultoria internacional, atualmente eu trabalho como uma das pessoas que está tocando o projeto de desenvolvimento de uma plataforma de inteligência artificial interna e que tem aí os seus clientes internos, mas para clientes externos, né? Então esse é um conceito interessante. A gente atende internamente o time que está, porque não é uma empresa de tecnologia, é uma empresa de consultoria. Então a nossa plataforma serve aos consultores e os consultores estão trabalhando com dados de clientes. E aí existe essa premissa de ser ultra seguro, porque é um dado que vale uma cifra boa, uma boa cifra, né, uma boa quantia. E não só isso, mas também a questão da idoneidade da empresa, os valores que a empresa carrega no processo, né, de transparência, mas também de sigilo no tratamento dos dados dos clientes e tal. E trazer o valor que é inteligência artificial nos dias de hoje, principalmente generativa AI, para o mundo do consultor, né? E aí se valer de todo o potencial que existe e desenvolver diversas ferramentas, né? Inclusive agora nessa hype de agents, né? Uma ideia de plataforma mais agentic para desenvolver diversas atividades para esses consultores e assim gerar insights mais rápidos e de maior valor agregado para o cliente final. E a gente entrega um projeto mais rápido, mais confiável, etc. Basicamente é isso, se a gente fosse falar em poucas palavras. Massa, muito legal. Olha, ele não falou, mas o triângulozinho ali atrás entregou, e o sotaque... É isso. Olha aí. Não, ninguém tinha notado, né, Felipe? Não. Isso aqui é um detalhe da minha esposa, tá, gente? Que quando a esposa vem junto com a gente, ela traz todo o complemento. A gente pode perceber, né? Exatamente. Isso, com certeza. E nós vamos falar exatamente sobre plataforma, né, Felipe? A gente teve um episódio para trás aí, eu conversei com o Gui Santos, né, do Platform Rocks. Falamos sobre plataforma e tudo. E foi muito legal, né? A nosso convite, você estava compartilhando um pouco ali no Instagram sobre essa plataforma, né? E aí eu te chamei assim para a gente poder conversar aqui um pouco mais sobre um case, né? Sobre como você está resolvendo esse problema de plataforma e está enfrentando os problemas do mundo real. Tem usuário interno, externo e problemas de segurança ou questões de segurança, né? Não precisam ser problemas ainda. Espero que não. Exato. Né? Espero, especialmente com a invasão do SharePoint ontem. Nossa! Né? Enfim. Nossa, sempre que eu vejo vulnerabilidade de Microsoft, eu agradeço, assim, tipo, eu não trabalho com Microsoft. Aí você, beleza, eu posso... Não é o meu caso. Metade do mercado, né, tipo, tá bom, eu não sei, não uso SharePoint, né, mas eu sei que SharePoint é um ponto principal, né, tá tudo guardado lá dentro, ele tem acesso a tudo, né, é o Google Drive da galera, né, da Microsoft, assim. Tipo isso. Diminuir um pouco o SharePoint, né, pessoal? Tá bom, o SharePoint. Mas essa vulnerabilidade aí foi isso, né? Eu dei uma lida em complexo. Vulnerabilidades, né? Tá fazendo um estragozinho. Tá fazendo. Eu costumo dizer que, na verdade, segurança é um processo de atraso. É um processo de atraso. Por quê? Porque você não consegue frear. Sempre vai existir alguma vulnerabilidade que pode ser explorada. Alguém vai descobrir aquilo. Uhum. O que você tá fazendo é tentando atrasar o máximo possível, não é bloquear. Ao ponto da pessoa virar e falar assim, tá bom, chega. Cansei, vou tentar um cara que é mais fácil. Sim, nossa, gostei dessa, viu, Felipe? Vou usar. Porque, olha, ultimamente, né, a gente entrou nesse mundo de segurança aqui na GetUp, talvez uns 2 anos atrás, com Zora, Marvin e tudo, mas aí a gente foi percebendo que ter visibilidade não era tudo. Eu já falei isso aqui em outros episódios, né, a gente tá lançando um serviço de imagens hardenizadas, né? Que, como você disse, vulnerabilidade é uma questão de tempo.
né? E não adianta jogar para baixo do tapete, etc. Bicho, vão te pegar, tá bom? É isso. Está disposto? Ah, não, mas é muito caro, eu não tenho orçamento nesse momento. Tá bom. Pode precisar de um orçamento bem maior para resolver os problemas que vão ser causados depois de explorado. E a gente tem o Kubernetes tendo dominado infraestrutura, né? Então a gente tem containers dominando a infraestrutura. E a gente tem, por consequência, imagens de containers que foram criados, e eu entendo numa escala de tempo aqui, com os olhos na escala. Com os olhos em tipo, poxa, a gente precisa, né? Se a gente olhar para trás aí, sei lá, 2018 em diante, o grande benefício de Kubernetes era a escala, né? Era o que todo mundo queria. Mas hoje, todos os olhos estão voltados para a segurança. Eu acho que quem não está olhando para isso está correndo um risco. Eu acho que tá meio perdido na vida, assim, né? Porque, tipo assim, todo dia solta um ataque, alguma coisa do tipo, alguém falando de algum vazamento de dados. Acho que tem uma estimativa do relatório da IBM de segurança, que é do tipo assim, quantos bilhões gastos recuperando, qual que é o tipo de fonte de ataque mais recorrente, que a galera demora mais a perceber, demora mais a mitigar. E geralmente são as coisas mais simples. É o admin 123, entendeu? É o admin 123, exclamação, arroba, asterisco, né? Esse tipo de vulnerabilidade que às vezes a pessoa vira e fala assim, não, mas eu botei uns números lá também. Tem uns caracteres especiais, mas às vezes é mal pensado, né, digamos assim. E nesse lance de imagens, assim, de containers, eu acho que o grande lance que a gente está tentando catequizar aqui é que não é um troço difícil de se resolver. Com ajuda. Sozinho eu acho difícil. Depois que a gente entrou nesse lance de, tá bom, vamos resolver a imagem e deixá-la zero vulnerabilidade. Cara, é um mega trampo. E, na linha do tempo, hoje, dia 22 de julho, eu resolvi e ficou zero. Amanhã, dia 23, eu acordo e já tem uma de novo. Se eu tiver sorte, tem uma. Por isso que tem pede de atualização e tal, né? Porque a coisa tá sendo descoberta no tempo, assim. Né? Estamos atrasando as pessoas, né? Só isso. Sim, pode crer. Eu gostei muito de uma coisa. Eu fui assistir uma palestrinha que teve aqui no C6 e perguntaram pro gerente lá de SEC, né? Tipo, o que ele tava pensando sobre IA e segurança. Porque todo mundo estava olhando e dizendo, olha, os hackers estão utilizando IA para descobrir vulnerabilidades mais rápido. Ele falou, e a gente está usando para se prevenir o mais rápido possível. É uma ferramenta que está disponível para os dois lados. Todo mundo pode usar. Use, né? É isso. Não adianta a gente ficar resistente, né? Do tipo assim, a tecnologia tá aí, alguém vai usar e alguém vai tirar vantagem disso de alguma forma, seja ela para um lado ou para o outro, a vantagem ela será, né, explorada. Com certeza. No mundo de plataforma, que é o que a gente está conversando, isso vai para um outro nível, né? Então, por exemplo, se as empresas, né, decidirem que não vão aproveitar e não vão criar uma plataforma interna ou se valer de alguma plataforma terceira para usar inteligência artificial dentro de um caso de uso que faça sentido para ela, velho, você só tá perdendo tempo, porque depois você vai ter que aprender e correr atrás do prejuízo do tempo que você não aprendeu enquanto tava todo mundo aprendendo. Porque a gente tem que lembrar que a gente tá no início ali da curva, né? Sim. Na curva S lá de inovação e tal. Você tá aqui, assim, tipo, tá começando a rampar. Então a coisa vai começar a explodir, talvez com essa ideia de A2A bem implementado, MCP bem implementado. Aí é onde a coisa começa a ganhar algo que a gente nem sabe o que vai ser ainda, para ser bem honesto. Sim. Ninguém imaginava que o Kubernetes ia ser tipo isso, eu acho, pelo menos. Eu também acho. Quando os MCP parar de vazar as senhas lá no GitHub, né? Aí a gente vai pro próximo estágio. De preferência dessa forma, de forma segura. Boa. Né? Tá bom. Antes de falar sobre a sua plataforma propriamente, eu queria te fazer uma pergunta. Para quem tá ouvindo e não tá com uma iniciativa de plataforma nesse momento, plataforma é para todo mundo? É para todo tamanho de empresa ou para, sei lá, é para todo mundo? Depende do que você está chamando de plataforma, né? Para mim, plataforma é uma suite, que nada mais é que um software rodando num hardware que é especialista para aquilo que está rodando. Então, se você tiver, por exemplo,
uma inteligência artificial rodando numa GPU e um software fazendo a orquestração de como que essa inteligência artificial está sendo chamada, ela não precisa ser enorme, entende? Tipo assim, é um software e um hardware específico, isso compõe uma plataforma. É claro que aí vão ter diversos aspectos dessa plataforma que você pode expandir ou não, né? Nessa parte de, essa plataforma escala, ela não escala, quantos sistemas ela comporta, qual que é o tipo de complexidade que ela aborda, qual que é o tipo de tarefa que ela se propõe a resolver, esse tipo de coisa. Então, mas se você tiver um Docker Compose, onde um dos Dockers lá é um Olama da vida, rodando com uma GPU e etc., e você tem um back-end ou front-end que tem uma atividade específica, então, cara, eu acho que isso já é, na minha humilde opinião, um início de plataforma. E eu acho que, inclusive, é por aí que você deve começar, porque se você começar pensando lá, no final, pode ser overwhelming, você pode errar feio, porque às vezes você vira e fala assim, vou fazer uma coisa, e aí é megalomaníaco e tal. Você começa a deployar, gasta um monte de engenharia, né, para poder criar o esforço de todos os componentes aqui e tal. Começa pagando um forecast, não, um inicial ali super alto, etc., mas não tem nenhum valor sendo gerado ainda. E aí, de repente, você chega e fala assim, não era isso. Precisava daquilo outro. E aí joga fora um tanto de esforço para fazer a pivotagem, né, dentro daquilo que você estava querendo se propor de resolver de problema com a plataforma. Não sei se faz sentido para vocês. Entendi. Legal, faz sentido. Então, a minha primeira pergunta sobre o seu cenário mesmo é se foi por aí que você começou, né, com esses baby steps, vamos chamar assim, né? Se foi com o MVP, por onde você começou, ou qual foi, talvez, o requisito, né? Não vamos escrever aqui igual o Scrum, né? Eu, como desenvolvedor, quero ter uma plataforma. Não, legal. Bom, respondendo a pergunta, né? Foi uma POC, né? Uma prova de conceito. Então, essa prova de conceito, o que ela estava querendo entender? Ela estava querendo entender como que a gente poderia se valer de inteligência artificial, e nós estamos falando de um ano atrás. E, gente, um ano atrás, e no mundo de inteligência artificial é coisa pra caramba. Só para ficar bem claro, assim. MCP saiu em dezembro de 2024, de repente, HWA saiu em fevereiro, agora a coisa foi só explodindo, mas enfim. Então nós estamos falando do início do ano passado, quando a plataforma começou a se desenvolver e tal, a gente estava ali tentando analisar, eu ainda não estava no projeto, inclusive, isso foram outros engenheiros da empresa que começaram, e estavam avaliando, beleza, como é que a gente faz knowledge retrieval, né, que é retomada de conhecimento, que é uma das principais formas de fazer ajuste fino de modelo sem fazer retreino, né? Porque quando você retreina, você precisa de um volume de dados muito grande para poder pegar um modelo de 7 bilhões, 8 bilhões, 40 bilhões, o tamanho do modelo que você quiser, e fazer com que ele shifta, né? Que ele se mova em direção à base de conhecimento que você tem. Para você conseguir fazer isso, você precisa de um volume de informações muito alto. E às vezes a empresa não tem esse volume de informação que é suficiente para fazer com que o modelo se ajuste num retreino. Então você precisa, na verdade, fazer um complemento ao que a gente fala, né, de RAG, é você estar aumentando o conhecimento que aquela LLM tem, ou o que aquele modelo tem, com um conteúdo adicional, e esse conteúdo adicional vai ser usado num conhecimento genérico que ela tem, prévio do seu treinamento, para formatar uma resposta que faça sentido dentro daquele contexto da pergunta. Então a gente estava tentando entender como fazer isso, como que isso se encaixava no universo da empresa que eu trabalho, e se a proposta de solução que isso tinha aderência, se tinha tração dentro do negócio, e se as pessoas iriam usar, né? Porque o mais importante da sua ferramenta são os seus usuários. Porque sem usuário, sua ferramenta é só um hobby, digamos assim. Né? Então, beleza. Começou dessa forma. Esse MVP, ele passou por um processo ali de escrutinização, com alguns casos betas, né, internos, os nossos alpha ou early adopters, não sei se esse é o termo correto, mas as pessoas que estavam dispostas a ter um 500 na cara quando faz alguma coisa um pouco mais elaborada ou não. E aí, beleza. Quando isso passou para um MVP, aí a coisa já começou a mudar de figura. Tem uma pergunta. Porque tinha valor. Vai lá, desculpa. Não. Antes do valor. Uhum. Ou talvez agora. Talvez se encaixou aqui, que é, qual era esse valor? Qual era o valor primário que você
esperava que a sua plataforma, o software, ele entregasse assim para o usuário. Entendi. O principal repositório de dados que a empresa tinha na época, né, ele não era algo simples de ser conectado, não era uma coisa que você poderia fazer tipo um S3, sabe? Só pluga, play e brinca. Não é assim. Tinha uma complexidade por trás, principalmente na questão de permissionamento, né? E como que você autentica, faz o AuthZ, né? Autentica, autoriza e o outro eu esqueci. Só porque eu queria falar, mas enfim. Então essa brincadeira era mais complicada. E aí você tinha que esses dados eram internos, você não poderia expor isso para a internet, então tinha uma série de restrições que eu não poderia simplesmente pegar uma maçaroca de arquivos, jogar no ChatGPT e falar, então, vamos conversar sobre isso aqui. A gente ainda não tinha contrato firmado, tinha um monte de questões legais envolvidas, e de novo, quando você preza pelo sigilo do seu cliente, etc., essas questões elas estão sempre sendo reforçadas, né, no dia a dia. Você não pode simplesmente adotar uma tecnologia porque é a hype. Você tem que fazer isso de maneira consciente. As tecnologias eram muito incipientes ainda. Já tinha uma robustez ali em termos de segurança e tal, mas não era o as-is, né? Você tinha que pegar o que estava e meio que moldar, fazer uns ajustes, entender onde que estava as principais deficiências, né, em termos das suas restrições e fazer com que ela funcionasse. Quando isso aconteceu, o RAG já tinha uma proposta de valor apelativa, né? Ele já tinha um appeal ali muito forte, que é do tipo, cara, você consegue usar sua base de conhecimento interno com LLM para gerar respostas com insights maravilhosos sobre documentos que você nem sabia que existiam. Quem que não quer isso, né? Então, maravilha! Né? Você começa um case novo no seu cliente, por exemplo, e aí ele te manda, sei lá, 6.000 documentos. Vamos falar de um caso comum no mundo de legal, né? Tipo assim, o cara começou um processo novo, tem 6.000 casos anteriores que precedem, cada um com as suas diferenças, e ele quer achar nuances ali para poder montar uma argumentativa contra o juiz e defender o caso dele, tentar achar ali uma forma de defender seu cliente. Da mesma forma, com outros tipos de base de dados, eu estou citando uma que não é relativa à minha empresa, né, por questões óbvias, mas só para ilustrar isso. E aí o termo de confidencialidade, etc., é semelhante, né? Então, quando você faz isso, eu vou pegar, sei lá, 5, 6 estagiários que acabaram de formar na faculdade e falar assim, cara, então vocês vão ler 6.000 livros ou 6.000 documentos para achar. Que era o que acontecia antigamente. A gente, né, faz piada com estagiário e tal, cara, mas é a realidade, assim, é a galera que levanta a pedra mesmo e vai ali, né, esmiuçar o problema para depois te dar uma coisa um pouco mais pronta para você conseguir pegar uma coisa mais pronta e pensar em cima da solução. Faz parte do processo pedagógico também, mas enfim. Mas enfim, quando a gente percebeu esses valores e fez uma adaptação legal para isso, todo mundo virou e falou assim, então tá, funciona para um case, funciona para 100, funciona para 1.000. E essas perguntas começaram a pipocar. De novo, um contexto de empresa global, né, e tal. Como é que a gente escala isso para todo mundo? Desafios genéricos, né? E aí vão entrar outras questões. Estamos num contexto de um case numa região, num país específico, com as suas leis protecionistas específicas para aquele lugar. Aí você vai para um outro continente que tem um outro conjunto de restrições, onde precisa de localidade de dado, precisa de soberania, né, sobre os dados e todas as transações sobre aqueles dados realizadas, precisa de validação, precisa de, né, enfim. E aí você vai para um terceiro extremo do mundo, que não tem extremo, né? A Terra não é plana. Por incrível que pareça, ela não é plana. Se você bater num canto, a gente não voa do outro. Então não tem canto, mas você entendeu o que eu tô querendo dizer, né? Você está passando assim por 3 grandes categorias de continentes com leis muito específicas. É claro que cada país tem a sua especificidade, mas se a gente for agrupar, a gente consegue achar nessas regiões leis que são as mais restritivas possíveis, e aí você baseia por elas para poder gerar todo o seu conjunto de requerimentos, né? Beleza, você passou por esses 3. Então eu tô tendo que administrar a minha aplicação agora, que antes rodava no meu computador ali e tal, com um time de 10, 15 pessoas,
para 3 regiões diferentes, atendendo requisitos legais diferentes, né? E aí eu pego o mais restritivo e generalizo, mas isso vai ficar caro, ou eu pego uma média, ou eu pego específico. São discussões que você precisa discutir quando você está deployando uma plataforma, né? Porque como é que você vai dar manutenção numa coisa que é muito customizada? Talvez não seja muito escalável, você vai precisar de muita gente. Talvez o custo também não fecha, né? Não fecha. Uhum. Então você precisa padronizar, precisa automatizar o máximo possível para conseguir ir começando a enxugar esses problemas, né? E aí vai uma parte muito interessante desse processo evolutivo da plataforma, que é o tipo de deployment que você faz. Porque a gente estava falando sobre essa questão de isolamento, né? Ninguém pode enxergar ninguém e tal, lá, lá. E aí você tem uma discussão de legal que não entende a especificidade técnica, então ele está sendo ultra conservador, e você querendo fazer o uso de bleeding edge technology, né? Aquela que está sangrando ali na inovação. Essas coisas não se conversam. Esse cara não tem conhecimento técnico dos ajustes que você faz para uma tecnologia que ainda não está consagrada, não tem todo um repertório empresarial para suportar aquilo e tá querendo adotar aquilo, porque senão você fica para trás, né? Então, tem esse paradoxo, né? Esse conflito, essa fricção interna e que é sadia, né? Porque também você não quer usar uma tecnologia as is e... vazou dado. Ih, que pena. O cara, na verdade, ele te faz pensar, né? Quais são as restrições que a sua aplicação, que essa tecnologia que você está adotando tem em relação a esse mundo de restrições que eu tô te apresentando. Enfim, adotamos, etc. Qual que era o gotcha? A gente tinha um silo deployment. O que é isso? Né? Você está pegando toda a sua stack e deployando para cada tenant. Né? Então, sua arquitetura de infra é multi-tenant, porque a gente estava usando Kubernetes para poder fazer orquestração e tal, mas o seu tenant ele era por namespace. Então, era um isolamento sensacional e tal, mas caro pra caramba, né? E aí você tem que começar a repensar, né? Tipo assim, escalei 100, 200, tá, vou precisar repensar agora o custo, porque se eu chegar em 1000, isso explode. E é muito interessante, porque o seu caso de uso, ele evolui no tempo. Começa-se com um requisito de, você precisa atender 100 documentos. E aí, de repente, chega um cliente que você abriu o beta para ele e ele, um cliente interno, está usando 5.000 documentos. E aí você tinha feito uma plataforma de processamento de dados que aguentava 200 processando 100. E agora você está numa plataforma onde você tem 200 processando cada um 5.000. E aí a proporção explode. E aí tem uma coisa na computação que eu acho muito interessante, que é, funciona bem demais com um N de 10, com um N de 100, com um N de 1.000. Na hora que você chega na casa dos 10.000, o negócio explode. E aí você fala, o que aconteceu? A maior parte das coisas são exponenciais, né? Ou tem um crescimento combinatório, alguma coisa do tipo. E quando, né, você está aumentando o N, os números às vezes até crescem numa rampa, mas você olha e fala, tá, ok. E aí, de repente, esse número ele explode, vai para um número super alto, e você fala assim, de onde que surgiu, né? E tal. Então, são coisas que a gente só vai percebendo no tempo. É claro que tem como fazer todo um processo de engenharia para poder tentar chegar nesses números mais rápidos, mas isso quando você tem clareza do para onde o negócio está indo. Quando todo mundo está descobrindo o que é que vai fazer com aquela aplicação ou com aquela plataforma e etc., você vai atendendo requisitos que são locais. Você não está mirando no ótimo global, você está mirando no ótimo local. Dado aquelas restrições, vamos resolver esse problema. Aparecer um novo conjunto de restrições, vamos resolver esse outro problema. E aí, o interessante é o quanto de esforço você põe no início da geração da sua plataforma naquilo que realmente importa, que é, eu não estou tentando resolver o maior problema possível, mas a minha engenharia de base ela é bem feita. E aí, quando você precisa shiftar para uma coisa que é um pouco maior, você faz ajustes óbvios, mas é mais simples shiftar. Então, acho que o post que te atraiu foi que eu fiquei virado 30 horas trabalhando na plataforma. Né?
Eu peguei um processo de ingestão de dados que rodava nesse esquema de silo e botei isso dentro de um orquestrador, né? Um orquestrador de jobs, no caso. E aí entram vários outros concerns, né? Tipo assim, qual que é o service account que vai assumir o pod para poder emitir uma token com uma determinada credencial para poder acessar determinado recurso. Onde que isso vai rodar? Isso vai rodar no namespace que existia para o tenant? Ou como você está fazendo tudo ser agora multi-tenant, né? E sendo bridge. O seu deployment passou a ser bridge, seu dado continua silo, que é isolado, e o outro é compartilhado. Como é que esse cara está acessando? Eu vou rodar isso numa camada compartilhada, eu vou rodar isso do lado do banco de dados, né? Para tentar tirar o máximo de proveito daquele isolamento hermético que a gente tinha feito lá atrás. E aí, quando você faz isso, tem outras implicações. Então, quer dizer que quem está orquestrando agora precisa conseguir criar um pod dentro daquele... E se abre uma porta. Como é que eu vou vedar essa porta para ser só esse cara nesse contexto? Né? Então, enfim, acho que eu falei demais, mas espero que tenha... Pera. A gente continua daqui a pouco. Já entendemos que a plataforma do Felipe vai longe, tá bom? E já entendemos também que vocês não estão indo muito longe. A geração TikTok tá acabando com isso aqui, tá bom? Então, no próximo... Vamos continuar isso no próximo episódio, né? Felipe, que é da geração TikTok... Fala, pessoal, não vai embora, eu vou continuar, prometo. Eu vou continuar no próximo. É bom que vocês compartilhem e dão um like para poder atrair mais gente para a próxima. Isso. Olha, e vocês sabem que a gente está gravando isso em momentos diferentes. A gente vai para as entranhas do Kubernetes para descobrir até onde essa plataforma vai. Beleza? A gente vê no próximo episódio, continuando esse assunto, esse tema e continuando com o Felipe. Até mais! Tchau! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.